pessoal, nós vamos fazer aqui um breve resumo de um pouco do conteúdo que a gente viu durante esse semestre que passou, né? Foi um semestre bastante atípico por conta desse problema dessa pandemia. Eu espero que esse resumo seja útil, né, para que vocês possam complementar o estudo de vocês. Então vamos lá, vamos começar agora a apresentação desses slides. Vamos ver aqui o que é segurança do trabalho. Existem algumas definições, né? Então tem essas aqui que a gente postou para vocês, que está baseado na norma regulamentadora número 1, que define que a segurança do trabalho ela pode ser entendida como os conjuntos de medidas e ações que são adotadas visando diminuir os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e assim proteger a integridade do trabalhador no ambiente de trabalho. Então, essa é a principal preocupação da segurança do trabalho. E a segurança do trabalho atua de diversas maneiras dentro da empresa, sempre buscando adaptar o ambiente do trabalho ao trabalhador. Para isso, são desenvolvidas ações técnicas, administrativas e médicas, ou seja, busca-se adaptar aquelas condições de trabalho existentes ao trabalhador, para que ele possa trabalhar com segurança. E nem sempre isso é possível, por diversos fatores. E quando essas condições não são possíveis de ser plenamente adaptáveis ou adaptadas, aí parte-se para outros recursos, como utilização de EPI, EPC e etc. Né? E no Brasil, a legislação da segurança do trabalho compõe de normas regulamentadoras, que são as NR, né, emitida pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Existem leis complementares, como portarias e decretos governamentais, e também as convenções internacionais da Organização Mundial do Trabalho, ratificadas pelo Brasil. Então, a coisa é bastante regulamentada e bastante amplo a abrangência da segurança do trabalho. Ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos de ações técnicas, né, ou administrativas ou médicas que podem ser tomadas pela segurança do trabalho. Então, por exemplo, o estudo do ambiente do trabalho, avaliação das condições do ambiente relacionadas a ruído, a poeira, a ergonomia, né, a acessibilidade, todas essas coisas são avaliadas no ambiente de trabalho, iluminação, etc. A análise da causa de acidentes de trabalho é bastante importante que todo acidente seja analisado em busca da causa fundamental. Uma vez descoberta a causa fundamental ou a causa básica, aquele acidente naquelas condições não deve acontecer mais. Então, e outra coisa que é bastante importante, essas análises proporcionam um grande aprendizado para que seja possível adotar medidas preventivas e corretivas. Então, muito mais do que a descoberta ou identificação da causa básica ou a causa fundamental é o aprendizado, são as lições aprendidas por conta dessas análises de acidentes. E existem diversas técnicas para fazer essas análises. A ação também de realização de palestras, né, e treinamentos, isso também é bastante importante, o treinamento é muito importante. Aplicações de EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, né? A aplicação de EPI, são os equipamentos de proteção individual. Os resultados alcançados nessas medidas precisam ser avaliados, não basta apurar resultado, mas não fazer nenhuma análise, então tem que avaliar e analisar os resultados obtidos para medidas de desempenho voltada para segurança.
Ações relacionadas à área de medicina do trabalho, como por exemplo algumas ações preventivas, exames periódicos, etc., que também são regulamentados. Avaliação das causas de doenças de trabalho, que é algo parecido com as causas de acidente de trabalho, porque as doenças de trabalho também pode ser considerada como acidente de trabalho. Registro e guarda dos dados de acordo com as normas vigentes. Ou seja, como a segurança do trabalho é bastante normatizada, existe uma série de regras de como registrar, como guardar, por quanto tempo esses dados precisam ser guardados, né? Existe um período que esses dados precisam estar preservados na companhia. A equipe de segurança de trabalho da empresa ela é formada por um grupo de pessoas especializadas no assunto, né? Isso vai depender do tamanho da empresa, da quantidade de empregados. Existem regulamentação para isso, existe uma tabela que vai definir, em função do número de empregados, quantos desses profissionais a empresa precisa ter. Mas o quadro é formado por engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. Esses profissionais formam o que é chamado de SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança do Trabalho. E existe uma legislação farta a respeito disso e de como que essas equipes precisam ser formadas. Então, como é que é identificado? O que é, afinal, um acidente de trabalho? Para que uma lesão ou moléstia seja considerada acidente do trabalho, é necessário que haja entre o resultado do trabalho, que o trabalho está sendo realizado, entre o resultado da lesão, aliás, e o trabalho que está sendo realizado. Ou seja, que o resultado danoso tenha origem no trabalho desempenhado e em função do serviço. Quer dizer, aquela lesão tem que ter alguma relação com o que está sendo feito, né? Então, como é que a gente define isso aí? A lesão corporal, ela deve ser entendida como qualquer dano anatômico, por exemplo, uma fratura, um machucado ou a perda de um membro. Então, isso aí seria a lesão corporal. Uma perturbação funcional deve ser entendido o prejuízo ao funcionamento de qualquer órgão ou sentido, como uma perturbação mental devida a uma pancada, o prejuízo ao funcionamento do pulmão pela aspiração de ingestão de elemento nocivo usado no trabalho. Por exemplo, para causar uma lesão pulmonar, então isso aí vai provocar uma perturbação funcional. Então, além disso, o que pode ser considerado como acidente de trabalho? A doença profissional, que é entendida que é aquela doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade constante na respectiva relação elaborada pelo Ministério da Previdência Social. Então, existe uma relação lá de doenças para classificar essas doenças, ou identificar o que é a doença profissional. A doença do trabalho, assim entendida, aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente e que seja constante dessa respectiva relação elaborada pelo Ministério da Previdência Social. Outra atividade bastante importante é a análise de risco, né? Análise de risco da tarefa ou análise de risco da atividade, depende da forma que é chamado, mas na realidade é tudo análise de risco. O que é essa análise de risco? É um levantamento técnico detalhado dos riscos potenciais de acidentes presentes em um novo projeto, mudanças de estrutura, atividades gerais e específicas. Na realidade, essa análise de risco ela está presente em qualquer atividade. Então, é bastante importante que isso seja adotado e que seja a rotina nas operações. Em muitos casos, existe um formulário
em que o funcionário preenche, identificando os riscos da atividade. Então, isso aí é um trabalho bastante interessante. Ele é feito quando identificado os riscos. Geralmente se faz uma espécie de checklist e que o empregado precisa preencher aquele checklist antes de iniciar a tarefa. Isso é bastante importante. Agora, como que isso é feito? Geralmente são formados grupos de trabalho de pessoas conhecedoras daquela atividade, né, e eles vão definir quais são os riscos associados à tarefa e quais as medidas de controle para mitigar aqueles riscos. E o risco é uma possibilidade de perda e pode estar relacionado a pessoas, ao processo, à propriedade e ao meio ambiente. Tá, okay? Então, esses são os 4 principais associações que é feita com relação ao risco. E a análise de risco ela pode nos ajudar, né, de várias formas. Por exemplo, identificar problemas reais que possam ter sido ignorados durante a seleção de equipamentos ou na elaboração do layout do local de trabalho. Ou seja, por melhor que tenha sido aquele projeto, aquele equipamento ou layout, sempre é interessante fazer uma análise. Sempre haverá algum risco associado àquilo ali. A análise de risco serve para identificar esses riscos e determinar medidas de mitigação ou de controle. Encontrar problemas potenciais que podem resultar em mudanças no produto produzido ou nas etapas do processo. Avaliar possíveis maneiras para prevenir acidentes, paradas de produção, deficiências na qualidade e redução no valor do produto. Conhecer técnicas ocultas de produtividade e qualidade praticadas por operadores. Isso é bastante interessante, porque mesmo existindo um procedimento operacional para realizar determinado tipo de tarefa, sempre encontram, os operadores que estão familiarizados com aquelas atividades, eles sempre encontram novas formas de fazer. E nem sempre essas novas formas de fazer elas são seguras. Né? Então, às vezes, e a gente tem a mania de premiar as pessoas que têm alto índice de produtividade, mas nem sempre aquela produtividade alta que determinado empregado tem, ela está sendo feita de forma segura. Né? E essas técnicas ocultas, é interessante que a gente vai descobrir de que forma? No momento em que a gente estiver fazendo a análise da atividade, identificando os riscos associados. Identificar abusos cometidos no processo produtivo, de qualidade e de segurança cometido pelos empregados. É aquilo que eu falei. Muitas vezes o empregado está fazendo as suas tarefas e atingindo excelentes níveis de produção ou de produtividade, mas ele está deixando de lado o segmento de normas relacionadas à segurança. Às vezes está quebrando várias regras de segurança que, enquanto estiver ocorrendo tudo bem, tudo ok, entre aspas. Mas a hora que acontecer um acidente pode ser bastante danoso e complicar bastante as condições operacionais. E isso não é desejável. Usar todas as informações disponíveis em treinamento para empregados novos ou transferidos. Ou seja, identificado os riscos, faz um treinamento com toda a equipe. A análise de risco, então, ela é feita e ela precisa, depois de feita, da aprovação e revisão do gerente, chefe, supervisor, o empregado e outros responsáveis pela designação do procedimento de trabalho. Ou seja, depois de formulada aquela análise da forma de fazer a tarefa, todas as pessoas têm que dar o seu de acordo, né, que é uma atividade feita em conjunto, formado por um grupo de pessoas envolvidas naquela atividade. Depois que isso é feito, aí vem a fase de implementação daquela análise. Nesse caso, é necessário que todos os empregados sejam treinados naquele novo procedimento.
E esse procedimento, ou essa análise de risco do trabalho, ela deve ser revisada periodicamente com todos os empregados envolvidos, de forma que estes saibam como e deve ser executado o trabalho. Ou seja, sempre serão desenvolvidas ou descobertas novas formas de realizar a tarefa. Então, por isso que essa análise precisa ser periodicamente revisada e atualizada. A qualquer tempo que a análise venha a ser realizada, deve ser providenciado treinamento. Claro, se houver uma mudança na forma de fazer a tarefa, se houver uma mudança nos riscos associados, as pessoas envolvidas precisam passar novamente por treinamento. A análise também deve ser utilizada para treinar empregados novos, né, que entrarem naquela área, né. Então, isso é bastante, esse é como que se implementa e mantém sempre atualizado as análises de risco da tarefa. E tem também a questão do mapeamento dos riscos ambientais, né, que esse mapeamento traz algumas vantagens para as empresas, né, e para os empregados também, na realidade. Facilita a administração da prevenção de acidentes e de doenças do trabalho. Ele possibilita ganhos de qualidade e produtividade, uma vez que há uma grande eliminação de desperdícios no processo produtivo. E se há aumento de qualidade e produtividade, também aumento de lucro. A empresa passa a lucrar mais, porque as atividades passam a ser produtivas, ou seja, fazer mais com menos. Informa os riscos aos quais o trabalhador está exposto, cumprindo assim dispositivos legais. Então, a norma que rege essa questão aí, ela considera como riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos, além dos riscos ergonômicos e riscos de acidentes que existem nos locais de trabalho e que venham a causar danos à saúde dos trabalhadores. Quer dizer, aqueles riscos que causariam danos à saúde do trabalhador. Existe também nas empresas a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Que ela é regida pela NR5, e lá diz que o objetivo da CIPA é prevenir acidentes e doenças provenientes do trabalho. As atribuições dos membros da CIPA incluem a identificação dos riscos de trabalho e a elaboração de um plano preventivo de acidentes. A CIPA ela é formada por empregados, né, que são eleitos para um mandato de 1 ano, qualquer empregado pode se candidatar, e também que esses seriam os representantes dos empregados. E tem os representantes do empregador, que são aqueles empregados que são indicados pela empresa para compor a CIPA. Então, a CIPA tem uma parte que é empregados que representam o empregador, e a outra parte que são empregados que são eleitos pelos empregados, pelos seus colegas, né? E eles vão atuar de forma a identificar e colaborar na redução ou na eliminação de riscos das atividades. Então, a CIPA tem o seu presidente, vice-presidente, secretário, etc. O presidente ele é indicado pela empresa. Então, a empresa indica quem será o presidente da CIPA e o vice-presidente, geralmente, é o empregado mais votado. Pode acontecer também dos empregados que foram eleitos fazerem uma eleição entre eles para nomear o vice-presidente. Então, existe essa possibilidade. Ou é o empregado com maior quantidade de voto, ou alguém que o próprio grupo de cipeiros, né, que são os empregados que formam a CIPA, eles se reúnem e indicam quem será o vice-presidente. Então, o presidente tem algumas atribuições, como, por exemplo, convocar os membros para a reunião, fazer um calendário, esse aqui é o nosso calendário de reuniões da CIPA, entre os membros e também as reuniões de CIPA regulares, né, que são feitas uma vez por mês.
coordenar as reuniões e encaminhar ao empregador e ao SESMIT cópia da ata das reuniões e as decisões que aquela comissão, a comissão interna, a CIPA, tenha tomado sobre algum assunto, manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA, o que a CIPA está fazendo, onde ela está atuando e etc. Coordenar e supervisionar as atividades do secretário da CIPA, delegar atribuições ao vice-presidente e encaminhar as reivindicações da CIPA às áreas responsáveis. Ou seja, são identificadas condições inseguras ou riscos potenciais de perigo em algumas atividades, em algumas áreas, então ela encaminha essas solicitações de melhoria para as áreas que são responsáveis, ou para os responsáveis daquelas áreas. Tá certo? Então, todo empregado tem o direito de participar das eleições e compor a CIPA. E os empregados que são eleitos, eles têm estabilidade de emprego durante o mandato e 1 ano após cessar o mandato deles. Isso é uma forma de garantir que o empregado consiga atuar de forma eficaz, na indicação e na proposição de soluções. Existe um evento anual que é promovido pela CIPA, que é a CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. É uma semana inteira dedicada às atividades direcionadas para a prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Em empresas que não têm o SESMIT, a própria direção da empresa definirá o responsável para a realização do CIPAT. A CIPAT é realizada na empresa durante o horário de trabalho e deve ter a duração de 1 semana, então é durante o expediente administrativo normal. Existem empresas que realizam a CIPAT em intervalos de tempo inferiores a 1 semana. E essas empresas elas podem ficar diante de problemas com a Justiça de Trabalho. A norma não especifica o tamanho da empresa nem a quantidade de funcionários que a empresa deve ter para ser obrigada a realizar uma CIPAT. Assim, entende-se que a realização da CIPAT é uma atividade obrigatória em todas as empresas, independente do tamanho ou do seu ramo de atuação. Ou seja, todas as empresas precisam promover esta semana. Embora a CIPAT seja de participação obrigatória, as empresas geralmente elas tomam algumas atitudes para incentivar a participação dos empregados, para motivá-los a participar e contribuir para a realização da CIPAT. Existem várias formas, como por exemplo, gincana entre os diversos departamentos da companhia, campeonato de frases sobre saúde e segurança, peças de teatro que são feitas pelos empregados, sorteios de brindes, campeonato de música sobre segurança, desfile de moda com as EPIs. Isso é bastante legal, esse tipo de participação, de incentivo, competição de perguntas e respostas, campeonatos de jogos de carta, algumas atividades relacionadas a primeiros socorros, demonstrações de primeiros socorros, como que é feito o socorro de uma pessoa, por exemplo, num acidente de carro, premiação de empregados que tenha se destacado em segurança num determinado período. Então, essas são algumas atividades que as empresas fazem para incentivar o empregado a participar da CIPAT. Saindo um pouco das questões de segurança do trabalho, vamos falar um pouco sobre as questões ambientais, sobre a responsabilidade ambiental. O que é responsabilidade ambiental? Então, a responsabilidade ambiental é um conjunto de atitudes individuais ou empresariais um conjunto voltado para o desenvolvimento sustentável do planeta. Ou seja, estas atitudes devem levar em conta o crescimento econômico ajustado à proteção do meio ambiente na atualidade e para as gerações futuras, garantindo a sustentabilidade.
Atualmente, as empresas, elas não, é claro que a empresa precisa ter retorno do capital investido e tal, mas é muito mais que isso, né? Há que existir é necessário que exista uma responsabilidade ambiental. O que está sendo feito para preservar as condições ambientais do planeta para as gerações futuras? Então, esse é um grande questionamento e um grande esforço que tem sido feito atualmente voltado para essa questão da responsabilidade ambiental. E a responsabilidade ambiental ela não é só voltada para as empresas ou para o governo. Ela é uma coisa de todos nós, do governo, as empresas, os cidadãos, né? Nós como indivíduos na sociedade, nós temos também que ter essa responsabilidade. Aqui tem alguns exemplos, né, de atitudes que envolvem a responsabilidade ambiental individual. Por exemplo, realizar reciclagem de lixos, não jogar óleo de cozinha no sistema de esgoto, né? Existe aquele reaproveitamento de óleo de cozinha, inclusive tem cooperativas que recolhem na casa das pessoas esse óleo e dão a destinação adequada a ele. Usar água de forma racional, sempre economizando, né? Buscar consumir produtos com certificação ambiental e de empresas que respeitem o meio ambiente em seus processos produtivos. Usar transporte individual só quando for estritamente necessário, quando não for tão necessário usar transporte coletivo, né? Comprar e usar eletrodoméstico com baixo consumo de energia, né? A gente vai comprar, vê aquele selinho que tem nos eletrodomésticos, né, de consumo de energia. Economizar energia elétrica nas tarefas domésticas e evitar o uso de sacola plástica de supermercado. Então, são alguns exemplos de atitudes bastante simples que a gente pode tomar individualmente. Isso configura uma responsabilidade ambiental individual. Não só os indivíduos, mas as empresas também podem tomar ações voltadas para a responsabilidade ambiental empresarial. Por exemplo, criação e implantação de um sistema de gestão ambiental na empresa. Tratar e reutilizar a água dentro do processo produtivo, quer dizer, reduzir o consumo de o que é chamado no meio empresarial de água nova. Vamos reciclar a água que usamos no processo. Criação de produtos que provoquem o mínimo possível de impacto ambiental. Dar prioridade para o uso de sistemas de transportes não poluentes ou que tenham baixo índice de poluição, né? Criar sistemas de reciclagem de resíduos sólidos dentro da empresa. Treinar os funcionários sobre a importância da sustentabilidade, dar preferência para a compra de matéria-prima de empresas que também sigam princípios da responsabilidade ambiental, dar preferência sempre que possível para o uso de fontes de energias limpas e renováveis no processo produtivo, nunca adotar ações que possam provocar danos ao meio ambiente, como, por exemplo, poluição de rios e desmatamento. Então, muitas dessas atitudes aí, no campo tanto pessoal quanto empresarial, elas pressupõem uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Então, ela atua fortemente na questão cultural. E, por conta disso, é um processo lento e é uma briga diária que a gente precisa praticar. Não só nós, mas também as empresas e os governos também. E o que é que a gente pode chamar de responsabilidade socioambiental? Está ligado a ações que respeitam o meio ambiente e a políticas que tenham como um dos principais objetivos a sustentabilidade. Todos são responsáveis pela preservação ambiental. Governo, empresa e cada cidadão. A responsabilidade ambiental é suportada por políticas públicas que são desenvolvidas pelo Ministério do Meio Ambiente, que visam promover a produção e o consumo sustentável. Então, não só o governo, todo mundo tem que ter essa preocupação. Todos nós precisamos ter esse foco
voltado para a questão ambiental. E a gente vê todos os dias as notícias na televisão, etc., né? O quão o nosso planeta está sendo afetado por esse aumento de população, aumento de consumo, um consumo desenfreado e assim por diante. Então nós temos que nos preocupar com isso desde já e mudar a nossa atitude diante desses problemas. E o que é um sistema de gestão ambiental? É um modelo administrativo e produtivo de gerir o negócio com aproveitamento sustentável dos recursos naturais, através de condutas e procedimentos de avaliação continuada, medindo os interesses e conflitos socioeconômicos, utilizando os parâmetros e técnicas de sustentabilidade. Nós temos que ter em mente que vários dos recursos que utilizamos são finitos. Tem recursos que não são renováveis. Então, esses recursos eles precisam de uma otimização em seu consumo. Né? E a gente, como cidadão, precisamos pensar nisso também. Cada vez que a gente consome, adquirir produtos que a gente não vai usar, nós estamos proporcionando estamos fomentando o desperdício de recursos e o que é pior, gerando lixo, né, que depois irá contaminar o nosso meio ambiente e vai deixar o mundo pior para gerações futuras. E a gestão ambiental são diretrizes e atividades sistematizadas com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, seja reduzindo ou eliminando os danos, seja evitando os que estes ocorrem. Então, quais são as finalidades de praticar a gestão ambiental? Ela sendo bem implementada, ela vai proporcionar desenvolvimento sustentável, vai proporcionar a erradicação da pobreza, com isso, melhoria significativa na qualidade de vida das pessoas, proporcionará um crescimento populacional sustentável e uso racional dos recursos naturais, principalmente aqueles recursos naturais que não são renováveis. A economia e meio ambiente como parte das decisões, quer dizer, incluir nas decisões aspectos não só econômicos, mas também ambientais. E a política ambiental está definida na ISO 14000 como uma declaração de princípios e intenções da empresa com relação ao seu desempenho ambiental e que devem nortear o planejamento de ações e o estabelecimento de seus objetivos e metas ambientais. E quais são os princípios que regem a um sistema de gestão ambiental? Conhecer o que deve ser feito, assegurando o comprometimento da empresa e definindo a sua política de meio ambiente, elaboração de plano de ação para atender os requisitos de sua política ambiental. Nesse plano de ação vai dizer o que precisa ser feito, quem é o responsável, quando será feito e assim por diante. Assegurar condições para o cumprimento dos objetivos e metas ambientais e implemente as ferramentas de sustentação necessárias. Realizar avaliações quantitativas periódicas do desempenho ambiental, ou seja, não basta ter um plano se esse plano não for seguido. Estabelecimento de métricas para avaliar o desempenho. O nosso plano está sendo corretamente seguido, né? Revisar e aperfeiçoar a política de meio ambiente e os objetivos e metas ambientais e as ações implementadas para assegurar a melhoria contínua do desempenho ambiental da empresa. Ou seja, assim como lá a gente viu na análise de risco, né, que os processos sempre podem ser melhorados, aqui também. Né? Sempre há condições de fazer um aperfeiçoamento dessas políticas ou do sistema de gestão ambiental. Isso é feito com o estabelecimento de indicadores e o acompanhamento sistemático das ações que estão sendo feitas. E a adoção de um sistema de gestão ambiental, ele proporciona várias vantagens, né, para as empresas. Por exemplo, melhoria da imagem, a empresa passa a ser vista melhor pelos seus clientes, né, uma empresa que cumpre, que tem uma preocupação ambiental correta,
aumento de produtividade, conquista de novos mercados, porque se você tem lá a sua questão ambiental bastante consolidada, você pode conquistar novos mercados. Gestão ambiental sistematizada, integração da qualidade ambiental em negócios, melhoria na comunidade, eliminação de desperdícios, e, consequentemente, ganhos em produtividade, redução do custo de produção. Claro, se você melhora sua produtividade, seu custo também irá reduzir. Segurança legal, controle nas falhas, redução de impactos ambientais e padronização na produção. Então, esses são alguns exemplos de vantagens que se pode obter com a adoção de um sistema de gestão ambiental. Outra ação voltada para o meio ambiente é a questão do licenciamento. Licenciamento ambiental, que é o procedimento pelo qual o órgão governamental competente concede as licenças de localização, instalação, ampliação ou operação de atividades que possam de alguma forma causar algum dano ao meio ambiente. Então, ou seja, se a gente quer implantar uma fábrica, uma loja, uma coisa desse jeito, é necessário que se tenha as devidas licenças. E essas licenças são emitidas por órgãos competentes, órgãos públicos. O objetivo do licenciamento ambiental é expedir um ato administrativo chamado licença ambiental, através da qual o órgão competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle que deverão ser obedecidas pelo realizador da atividade. Ou seja, é um documento formal, um papel, que as empresas, após cumprir toda aquela série de regras, elas conseguem obter essa licença. Quem é que pode emitir essa licença? Então, a competência do processo, a competência de processar o licenciamento ambiental é determinada pelo critério da extensão do impacto ambiental. Por exemplo, se o impacto ambiental for de caráter regional, nacional, ou seja, ultrapassar os limites de um estado ou mesmo abranger todo o território do Brasil, quem que é o órgão competente para fazer essa liberação? É o IBAMA, que é um órgão federal. Se o impacto ambiental atingir mais de um município dentro de um mesmo estado, aí é a competência do órgão estadual. Por exemplo, aqui em São Paulo é a CETESB. E o municipal, quando o impacto se limita à área de um município. Aí quem pode dar esse licenciamento ambiental é o município, ou a prefeitura. E em que circunstâncias o licenciamento ambiental é obrigatório? Segundo o artigo 1º da Resolução 187 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA, qualquer atividade considerada potencialmente poluidora ou que cause degradação ambiental de qualquer forma exige o licenciamento ambiental. E como que é esse processo de licenciamento ambiental? É um processo lento, ele é desgastante porque envolve autoridades governamentais, então é bastante burocrático, e existe uma série de ações que precisam ser seguidas. Então, o licenciamento obedece mais ou menos essas etapas que estão nesse slide aí. A definição pelo órgão ambiental competente dos documentos e projetos que os estudos ambientais necessários ao início do processo. Ou seja, o órgão competente vai dizer que tipo de documento a empresa precisa apresentar. O requerimento da licença ambiental pelo empreendedor acompanhados dos documentos, ou seja, posta aqueles documentos que o órgão define que são necessários, ou o empreendedor vai lá e faz o requerimento junto ao órgão ambiental. O órgão ambiental, de posse desses documentos, vai analisar esses documentos que foram apresentados. Caso ocorram dúvidas naqueles documentos, o órgão vai solicitar que aquelas dúvidas sejam esclarecidas e sejam complementadas.
Se for o caso, dependendo do tamanho do empreendimento, será realizada uma audiência pública, né, onde a comunidade será convidada a participar de uma audiência pública para participar daquela questão do licenciamento. Na ocorrência dessa audiência pública, é possível que surjam novas dúvidas, que serão, o órgão ambiental pedirá que o empreendedor faça os esclarecimentos. Depois que tudo isso estiver feita a audiência pública, todos os esclarecimentos foram feitos, aí finalmente o órgão competente vai emitir o parecer técnico conclusivo. E se for o caso, também o parecer jurídico, né? E, finalmente, o deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando a ela a devida publicidade, ou seja, torna público a obtenção ou não daquela licença. Então, tudo isso é um processo bastante lento, bastante custoso e difícil. Então, é algo bastante burocrático, mas precisa ser feito. É uma questão legal e precisa ser feito, e as empresas que são eticamente corretas, elas que cumprem leis, elas irão fazer isso aí. Bom, pessoal, esse é o resumo do nosso conteúdo. Eu espero que seja útil e que vocês tenham gostado. Até mais e até a próxima aula. Obrigado.